Augusto, essas diferenças operacionais dessa escolha, Vamos lá. o que você diz A pra gente? primeira de todas, assim, o que mais acontece, que eu vejo, é porque é muito comum, né? Mais de 52%, não, mais de 52% não, 52% da arrecadação é de PIS e COFINS. Mais de, entre 70%, 52%? eu acho que é isso, é da PIS e COFINS, do último dado que eu vi, que era do ano passado. Entre 70% e 80% das empresas no Brasil são Simples Nacional. Então é muito comum, até nesse período de inflação, né? Onde a inflação empurra o custo empurra o preço final e o sujeito vai subindo lá pela arrecadação nas alíquotas, né? As empresas virem do Simples, se preocuparem com isso quando estão no Simples, aí tá estourando o faturamento, ou, que essa é uma outra coisa que o Simples não é simples, tá estourando o sublimite, né? Porque assim, eu vou falar, né? Vou dar só uma explicação. Isso aí não é simples nunca. Isso é loucura, porque isso acabou. Pra mim é, no mínimo, descabido. Não. Se é simples, é simples. Por que você tem que ter 2 limites de faturamento? Mas aí colocaram isso e aí ninguém questionou isso na justiça, não tem não tem questionamento sobre a constitucionalidade disso ou não, e o simples é que esse é o fundamento jurídico do STF para tudo. O simples é um benefício tributário. Então, mas ou você lei, gente. mas ou você adere ou você não adere. Então, todas as condições ruins ou que pioram que estão ali, tipo tributos... Você que escolheu. Você que escolheu. Você pode sair. Você pode sair. Mas não é assim, né, filho? Quando a gente escolhe casar, a gente pode separar, né? Vamos aqui pra nós entender, né? Aí. Eu, por exemplo, sei bem disso, que já tô no terceiro. Então, assim, eu acho que é isso. Não tô com esse fôlego, não, mas... Mas eu acho que as escolhas podem ser modificadas de acordo com todo momento, todo o conjunto. Mas, né? Carla, não há a compreensão de que o Estado, a nossa sociedade, pega a nossa conversa do começo ali, que o Estado vem para servir a sociedade. A minha visão, a gente tem um entendimento, a gente vive uma cultura aí um pouco... Eu vejo essas séries do Netflix da época, da Idade Média lá, eu sinto que é a mesma coisa. Não. Tá, mas não, assim... essa nova geração, assim... Vou dizer assim, eu não sei quantos anos você tem, né? Eu já vou fazer... Eu sou novo. Eu só comecei cedo, né? Então, eu não sou tão nova, mas comecei cedo. Mas assim, eu acho que pessoas dos 45 pra frente, por exemplo, e quem tá vindo aí dos 35 também, tem um pensamento um pouco diferente e tá tratando isso também de uma forma diferente dos que tem 50, 60. Concordo. Né? Porque tinha essa visão, pagar pra quê se não vão usar bem usado, fazer direito pra quê se o do lado não faz... e fazer regime tributário para quê? Vou por mais simples, a gente vai criando um monte de empresinha. E eu defendo que eu acho que é isso. A gente precisa mudar a nossa cultura de que o Estado, sim, ele utiliza o recurso para... traz de volta esse recurso para a gente de alguma forma. Não cabe aqui dizer para quê, se está certo, como você disse agora, se está certo, se está errado, mas isso é verdadeiro. O Estado está para nos servir em determinados pontos. O que é ruim é que o Estado destoou um pouco de querer fornecer energia, que não é função dele, água, que não é função dele. Graças a Deus, vem diminuindo o telefone. Nosso negócio é saúde, educação, segurança. É isso que a gente tem que ter. E o resto, nós temos que cuidar disso. Agora, é difícil você fornecer isso com um sistema complexo demais, porque você prejudica o contribuinte, e isso também para o fisco, pensando do outro lado, vai gerar um prejuízo lá na frente, que são muitas ações da justiça. Muitas. Não é minha área, mas eu acompanho, leio o valor econômico lá todo dia, tá lá. Decisão nos próximos dias do STF será preponderante para desembolso de caixas do governo, não sei quantos trilhões de reais. Esse é um problema, que a conta é sempre feita pelo governo. Podia ter falado o contrário, olha, a decisão devolve para o contribuinte tantos milhões que o governo pegou errado. Sempre contra, não é? Aí dá uma visão pra gente. Que é uma visão de que parece que a gente tem que sustentar o Estado independente do que ele seja. E não é o contrário, não é o que a Constituição fala. Inclusive... que a Constituição bota lá como cláusula pétrea as garantias e direitos individuais. A Constituição é para defender a gente do Estado, assim. Então, assim, só como é um texto, depende de interpretação, é um fator cultural isso aí. E até para publicar no jornal, a cultura predomina, né? Não tem como, né? É tudo sobre isso, né? É o jeito de colocar. E assim, e o direito tributário é o ponto mais sensível disso aí. Não tem como a gente mudar, e aí falar de reforma tributária também, se não tiver um entendimento que as coisas estão ali para nos servir, porque a gente que paga isso aí, a gente que financia, tem que voltar de alguma forma. Na minha visão, há toda uma... Não é uma distorção, mas há uma diferença entre a percepção da produtividade dentro do serviço público no Estado e fora do Estado, e para mim é tudo uma coisa só. É claro que com o tempo isso Todos eles vão gerar renda, isso vem se unificando, né? A questão de um regime de previdência genérico e um regime do serviço público, isso não faz o menor sentido, assim, do ponto de vista republicano, entendeu? Ou nós estamos juntos, ou nós não estamos juntos. Então... É como se você separasse sempre
a área pública da área privada, e como se elas fosse tivessem diferente. tratamentos diferentes, elas não são. E isso tem toda uma explicação histórica. Se a gente for pegar um outro podcast, a gente pode ver como é que o serviço público vem, essas carreiras públicas, como é que elas surgiram, para quê, para qual classe social, quais, em determinado momento. E quais classes sociais elas vieram atender, né? Porque, na verdade, você vem colocando todo mundo dentro da corte, como né? você é novo, seu pai não deve ter dito isso pra você, mas era assim, ó, você vai nascer, se formar e vai fazer um concurso. Você vai ter aposentadoria garantida. Mas eu ouvi isso da minha mãe, que vai escutar a gente aí. Porque minha mãe também é do serviço público. Mas não era assim antigamente? Então, porque... E até porque a gente não tinha empresa privada quase, né? A Vale era pública, né? Era tudo muito público. A gente vive um momento histórico diferente do resto do mundo. Isso é importante compreender, né? Não dá pra comparar. E aí pega a tributação. O Brasil com a Finlândia. Pô, não dá, né? O Brasil, sei lá, com a Inglaterra é outra coisa. Mas assim, e aí, em modelo de tributação, o que a gente tem que fazer, na minha visão? Desenvolver o nosso. Pegar o que já tem, o que dá pra melhorar. Tipo, contribuição sobre a folha de salários num país que pretende ser produtivo, gerar emprego, ou seja, quanto mais você paga pro seu funcionário, mais imposto você paga, é apocalíptico, assim, não faz o menor sentido, é totalmente contraproducente, né? E sabota o sistema, entendeu? Aí o cara já pensa, pra que eu vou contratar, pra que eu vou pagar melhor, se eu vou contribuir cada vez mais? Não tem, assim, eu acho isso muito... falta de informação. E faz parte, assim, dos possíveis regimes de tributação, né? Sim, porque a modalidade de contratação hoje faz muita diferença. E por isso que as pessoas escolhem o Simples, que é a primeira conta que ele faz. Não vou pagar o INSS, a contribuição sobre a folha, né? E aqueles 28,8 lá que vão gerar no geral. É essa conta que o empresário faz, por isso que ele vem para cá. E aí veio realmente a questão da reforma trabalhista, permitiu terceirizar a atividade fim. Então você pode... É uma pena que a gente está perdendo muito, né? Quando vai julgar, né? Quer dizer, foi feita toda uma reforma e tem muitos julgados que ainda não foram efetuados. Sim. Então, quer ver uma coisa contraprodutiva também? A questão que foi permitida com a reforma do prêmio. Como ia ser regulamentada de um jeito, aí caiu a MP. Aí não tem regulamentação ainda. E tem um monte de gente usando. Tá usando certo ou errado? Não sei. Não sabe, Mas tá usando. Enquanto não decidir ainda, vai ficar sempre se, né? Sim. E isso a gente tem que ter pé no chão, né, Augusto? Você da área tributária, né? Tipo assim, você não acha que o jurídico tem que sempre orientar? Eu acho que a gente tem que ser robusto. Eu costumo dizer assim, que ser robusto e ser arrojado em decisões financeiras é importante, mas sempre com o pé no chão. Eu acho pensando o melhor e o pior cenário. Sem dúvida. A gente é calculador de risco, né? Assim, a tomada da decisão é do cliente, assim, a gente pode... E o risco é calculado hoje, né? Amanhã ele muda, depois ele muda, enfim, né? Para melhor ou para pior. Mas a própria questão do prêmio é uma figura que vem para não gerar, para remunerar o empregado sem a incidência de contribuição previdenciária. E engraçado é que o prêmio, por exemplo, você pegar restaurantes, pessoas que têm serviço que tinham o nosso... Porque não, mas dá um podcast isso aí, hein, que paga gorjeta. Gorjeta. Tem. No mundo inteiro você vai tirar a gorjeta do bolso e dá pro cara, né? No mundo inteiro. Aí no Brasil inventaram de tributar essa porra desse negócio. Aí você chega num restaurante... Mesmo que o cara receba em dinheiro, ou seja, eu estou dando a parte, o governo vem e fala, não, para isso, é faturamento. Sim, não, você tem que pagar imposto sobre isso. Isso é louco. Cara, mas peraí, eu proibi no meu estabelecimento de receber, mas o cliente entregou para você. Não, juridicamente isso é doação, né? Em tese, né? Ele tá não, mas é sério. Não é faturamento da empresa. O cara, você tá proibido e ele tá... Não, mas aí doação vai pagar 4% do ICMD. Vai atrás do cara, ó. Você tem o CPF e o endereço dele, me dá aí. Assim, porque a gente, né, fica pensando no plano da legalidade. Você concorda? Concordo. Assim, é absurdo um órgão vir e falar bem assim, não, ó, isso é faturamento, tem que pagar ICMS, Simples Nacional. Cara, mas foi uma liberalidade do cliente. Sim. No meu estabelecimento tá escrito, proibido... Gorjeta. Eu não te cobro. Sim. Então, assim, isso está tendo outro impacto muito significativo nas empresas da área de bar e restaurante. Com certeza, porque... E aí tem essa discussão dentro do próprio Simples, né? Se compõe o faturamento, se não pode, o cara recebe por dentro, recebe por fora. E aí volta... Porque eu gosto de frisar muito, o Simples não é simples, né? Não. E aí estoura o sublimite, aí também tem todo esse problema, mas... São essas coisas que a gente tinha que resolver. Gente, olha que legal. Ó, viu, pessoal, como a gente vai... Tributário é o mundo, né, Augusto? Eu sempre costumo dizer... Você falou aí dessas diferenças operacionais. Isso, como é que vamos lá. Vamos lá falar um pouquinho mais disso. Isso. Primeira grande coisa, assim, volta lá que a gente estava nesse ponto, é a mudança do Simples Nacional para um outro regime. E a maior parte, na minha experiência prática, dos clientes vem para promover essa mudança ou começa a pensar nessa mudança não pelo problema dos impostos a serem pagos, mas pelo problema societário, né? Ele abriu uma empresa, abriu outra, no Simples tem a limitação, tem a limitação societária, você não pode ter mais de
uma empresa no Simples. Começa até a nascer parente pra brincar. Isso, aí bota o nome da tia, do primo, do irmão, do filho, do cunhado, aí separa e o cara fica com medo. O problema vem daí, assim, né? O sujeito não se preocupa com o tributo, ele se preocupa com a questão societária. Então esse é o primeiro problema operacional que acontece, que o Simples Nacional impõe, né? Porque você pode ter mais de uma empresa no Simples, desde que você some os faturamentos, né? Para se manter dentro do limite. E nem ter mais de 10%, né? De uma outra empresa e tal. Perfeito. Só que, porque qual é a questão? Isso a lei veda, mas a Receita não fiscaliza, né? Sim, é muito fácil ela fiscalizar, inclusive. De cruzar. Pequeno de informação. E aí, qual o risco disso aí? O risco é que o sujeito... Mas eu acho que não faz até de propósito. Pode ser, mas assim... Fiscaliza, porque senão então vamos acabar com isso. Podia acabar, tira esse negócio, entendeu? Já que não tem, já que não roda, pra que vai deixar isso aí, né? São essas coisas que precisam acontecer. Então, mas assim... O principal problema que eu vejo é esse, quando vem. Operacional. É operacional. Assim, depois o principal problema é quando o sujeito realmente extrapola o sublimite, aí ele começa a pagar o ICMS ou ISS por fora, que é por fora. Aí a conta já não bate, o Simples, né? E já começa a duvidar do Simples. Ou quando ele extrapola mesmo o valor e ele sabe que vai extrapolar, fala, cara, meu negócio andou, ou vou fazer uma ampliação aqui, viu, uma oportunidade. Mas é ótimo isso. Não, isso é ótimo, mas irrita, né? Tira o cara da zona de conforto, ele tem que entender, tem que planejar. ele tem que focar numa coisa que não é o principal dele, né? Ele sai do ter que fazer vender pro ter que entender. Assim, geralmente o cara começou pequeno, ele tá sozinho ali, ele não tem um sócio, antes dessas sociedades individuais, o cara precisava ter um sócio só para cumprir tabela. Né? Hoje Graças a Deus agora mudou. Olha como a gente evolui. Isso é demais, né? Fantástico. Poder ser sócio sozinho de uma empresa. Não precisa de mais ninguém. Mas aí esse cara, ele não consegue concentrar todas as coisas, né? Ele deposita, geralmente é na contabilidade, essa tarefa. E quando você tem que dizer para ele esse tanto de informação e explicar tudo isso aí, para ele compreender, porque ele fica agoniado, né? Porque ele pressupõe o seguinte, cara, tô perdendo dinheiro, né? Tô pagando a mais. E quando ele entende isso, e aí ele sai da zona de conforto, eu não gosto nem dessa expressão, mas você tira ele gera uma insatisfação nele, né? No mínimo uma dúvida, né? Ele fica maluco e incomoda isso, né? Aí ele vai. Aí tem dois reflexos, né? Ou, e eu acho isso um problema operacional, ou ele vai pra dentro mesmo e quer saber e quer consumir, não é de perturba, o modelo. E vai, toma tempo e vem, ou ele não quer nem saber, aí ele fica refratário aquilo tudo. Não, isso né? É o cara que não quer nem saber, porque você tá aproximando ele de um problema. Deixa indo. E num país onde você tem reparcelamento de refis, o que o empresário pensa? Deixa acontecer, né? Depois vai, bota no fluxo e vem e tal. Ele quer viver um dia de cada vez mesmo. Assim, e é um pouco de falta de planejamento. Mas essa eu acho que é o principal problema estrutural, organizacional, não tributário, não financeiro, que deixa o sujeito ali. Quando ele entende que quando ele vai sair, vai trocar, ele pode ter uma empresa só dele, tira o parente, tira o outro, pode abrir filial. As pessoas não entendem que até o regime de casamento influencia na empresa. Pois então, isso tudo. Até hoje, as pessoas não entendem isso. Assim, quando a gente tá em reuniões, os clientes falam assim, Carla, você é muito fria. Não é isso, filho. Quando tá todo mundo bem, tá tudo lindo. Você não sabe com quem seus filhos vão casar. Tô errada, Augusto? Sim, não. Você não sabe quem são os esposos, as esposas. Né? Você não sabe o que vai ser o seu futuro do seu casamento. Então, a gente tem que pensar na empresa como um ente separado da família. Sim. Isso aqui é o sustento de todo mundo. Então, se der algum BO, isso aqui a gente tem que livrar. Tem que manter. Entendeu? Então, vamos manter isso como uma empresa. E aí, a gente participa de certos planejamentos meio maluco, né? Que assim, eu participo como contadora. Não, nós vamos mudar regime de casamento e o pessoal acha absurdo. Eu falei, cara, o cara tá certo. Porque se você quer fazer determinadas coisas... Nada pessoal, né? Não é nada pessoal, mas as mulheres ficam meio estressadas com isso aí, tá? Eu já participei de algumas vezes nessa... mudar regime de casamento... Aí a dúvida, né? A dúvida e a culpa são os sentimentos mais atormentadores que tem. Não, tem alguma coisa acontecendo. Vai separar de mim, né? Mas por que isso? Não, porque tributariamente a gente vai fazer uma reorganização societária e vamos pensar, não, mas mesmo separado, se eu morrer, você tem... mas acontece que você pode não morrer. Vai ser melhor pra você, inclusive. Né? Pois é, né? Dizem que assim, é melhor morrer do que separar em vida. É melhor ficar viúvo do que separar em vida. Não, mas eu te perguntei das diferenças operacionais, porque elas são muito importantes para o empresariado. E essa é a primeira, a societária. A segunda, que vem também, problema de compartilhamento financeiro entre as empresas. Geralmente o cara tem 2, 3 empresas. Elas poderiam... de despesa. Ou de dinheiro mesmo, né? Sobra mais em uma, sobra menos na outra. Porque quando ele chega até a gente, ele não tem... Para ele é tudo uma coisa só. Ele só fez os CNPJs diferentes para
botar no simples ali, ou para não... Resumido. Ou para não comprometer uma com a outra, o investimento é diferente, mas chega uma hora que ele tá girando o dinheiro, ele tá contando com o dinheiro de uma na outra. E não pode, né? Assim, se você manda esse dinheiro... Ele tá ligando essas empresas. Exato. Que quando você sai do simples, ou vai pro lucro presumido ou pro lucro real, você pode ter matriz e filial e deixa o pau quebrar. A não ser que, né, as atividades sejam diferentes, os regimes sejam diferentes, enfim. Né? Não haja incompatibilidade entre as atividades, ele pode colocar tudo junto e tratar tudo junto, como ele internamente já trata. Esse é um segundo fator. E o terceiro fator, que às vezes nem é tão comum, porque existe uma possibilidade de informalidade, sobretudo no setor de alimentos, né? Mas outros não. É o compartilhamento do estoque, né? Quando tá todo mundo junto, é um estoque só, acabou. Você precisa aqui, manda para lá, precisa daqui. É muito comum, por exemplo, eu trabalho muito com restaurante, assim, né? Você vê um restaurante aqui, o cara tem 2, 3. Aí faltou um negócio aqui, ele pega Faltou no outro. tomate, Aí como é que faz? E, né? É porque vai fazendo na informalidade. Mas assim, quando a quantidade é grande, isso aí é ruim. Quando o volume aumenta. E assim, à medida que... Não, mas aí vai dando problema no estoque, tá? Porque daí eu vou faltando um aqui, como é que eu tô vendendo uma coisa que eu não tinha mais? Mas porque a maior parte dessas empresas é do simples, o controle é pequeno, e ainda não há um controle tão grande da Receita Federal com o estoque. Mas Por enquanto. E isso caminha para isso. Daqui a pouco que tiver SPED... Depois que esses SPEDs aí... Não, acabou. O cara vai saber o que entrou e o que saiu. E assim, e vai ter muito problema. E não é só restaurante não, tá? A empresa que presta serviço, vende mercadoria e usa na prestação de serviço o insumo da mercadoria que ele vende também, isso também é muito comum. Sim. Porque ele não consegue controlar o estoque de prestação de serviço e o estoque da venda corretamente e transfere de uma empresa para outra, que é o mesmo grupo econômico, porque isso é uma questão bem interessante que você falou aí, que é isso que você quer dizer, né? Quando você tem aquele grupo econômico, mesmo que controle direto ou indiretamente, a gente sabe que é o grupo econômico, né? Empresas que não têm o verdadeiro controle administrativo, ela não separa a administração porque é caro. Imagina se eu tivesse um administrativo para cada loja. É nome de pessoas diferentes. Sim. Mas se eu tivesse um administrativo, era muito mais caro. Então, manter um administrativo único que fornece para cada loja. Na minha visão, como um contador, é muito fácil fiscalizar. Quem é que faz contas a pagar dessa empresa? É a empresa do José. E dessa daqui? É a empresa do José. Opa, então todas são do José. E a empresa lá é do José. Para mim é muito fácil, né? Falta, acho que a Receita só não quer pegar, porque também para ela é fácil. E tem várias coisas que, assim, que além de não querer, ou não faz sentido, acho que meio que defasou, né? Ficou defasado, porque a prática da economia, né? Torna isso aí, não que vá... Ficou em desuso. Em desuso, mas era essa palavra que eu não queria usar, mas porque tecnicamente não é o correto. Não, mas ficou em desuso, tá lá, e eles não fiscalizam. Então, assim, por exemplo, eu, você, minha empresa, sua... mais 3 empresas. A gente pode hoje terceirizar o financeiro. A gente criou uma empresa, eu e as minhas amigas criamos uma empresa de terceirização de financeiro. Então eu não preciso ter um contas a pagar e receber. Eu posso ter só uma tesouraria. E aí eu passo isso para alguém que não tem nada a ver com a minha empresa, que pode ter um monte de cliente junto. Então como é que a Receita vai fiscalizar isso? Sim. Ficou meio em desuso, né? Sim. Eu posso ter uma central um marketplace, por exemplo. Você está numa central vendendo coisa de um monte de gente, recebendo toda aquela receita, compartilhando, não é? Então... Não, essas empresas que repartem pagamento também, né? Tipo, você vai hoje num show aí, é isso, né? Você passa lá, é uma empresa que recebe, que aí ela já faz todos os pagamentos. Tem até as cartões de crédito separados. Sim, tudo. Você passa numa coisa, é verdade. Então, assim, de shows também é o que a nossa reforma tributária precisaria, só para fazer um adendo, é se adequar ou buscar eliminar esses problemas que são, assim, como você disse, estão em desuso, né? Essas coisas que ninguém usa, nem a própria Receita Federal usa mais, assim, e fala, cara, isso aqui não dá mais. E aí a gente vai ter um novo panorama para ter um fôlego, né? Mas se resolve, por exemplo, a questão da contribuição sobre a folha de salário, como eles querem, a proposta do governo, né? Tira isso aí, que tem um problema da responsabilidade fiscal, né? Vamos botar mais uma contribuição sobre o faturamento, sobre a receita bruta, sobre vendas da internet, sei lá, um nome que for, né? Porque é mais fácil fiscalizar o faturamento. Então tá, tudo bem. Criou. Resolveu aí, pra mim, mais de 30% desses problemas o cara escolher um regime ou outro, porque esse dado não vai acontecer. Não, e sabe o que é? Você falou que trabalha com restaurante. Sim, tudo que você está comentando, muito importante, né? As pessoas estão ouvindo a gente. Mas existe uma modalidade muito usada nos Estados Unidos, em São Paulo já tem alguns locais, que você compartilha cozinha. Uhum. Aqui tem também, tá começando, então, né? Aí você tem 2 restaurantes diferentes, usando a mesma cozinha, né? Por que as pessoas fazem isso? Pode ser do mesmo dono ou não. Eu posso ter pessoa que eu confio e falar, vamos montar a cozinha junto? Eu tô um restaurante um do lado do outro, dividido por uma parede, usando a mesma cozinha que está lá atrás, com os mesmos funcionários. E tenho que ter o quê? Controle de estoque. Sim. É isso que eu tenho que ter. Porque eu vou ter linhas, esse restaurante aqui é comida japonesa, esse aqui é árabe.
mas eu tô com a mesma equipe, Uhum. tá? Eu tenho uma economia, né? O governo não conseguiu ainda pensar nisso. Não tem. Então, tudo que a gente está fazendo hoje está sendo em cima do À luz da legislação, isso é a mesma empresa, né? É o mesmo funcionário, o mesmo local. Então, mas tá errado. Não, claro Mas tá que tá errado. sim. Só que a gente, na hora que isso começar a ter um volume, não é possível, o governo vai ter que abrir o olho para isso. Sim, Porque a tendência é a gente compartilhar. sim. Porque Isso, trabalhando, não é? claro. A tendência é compartilhar, porque reduz custo. Sim. E aí é por isso, eu tô pensando aqui porque eu já tô linkando com uma coisa que você falou. Escolher o regime tributário não é só, sabe, porque o faturamento é mais simples. Porque eu posso também otimizar em outras coisas. Sim. Né? E aí eu, quando compartilho, eu tenho a mesma receita com custo menor. É uma modalidade de planejamento tributário. Com certeza, com não é? certeza. Como tudo na vida, né? Nunca é uma coisa só, né? Nunca é uma coisa só.